O Cifras e Safras começa a exibir uma cobertura exclusiva nos Estados Unidos. Nas cidades de Chicago e Nova York, visitamos alguns dos principais mercados mundiais de contratos futuros e de ações. Hoje vamos contar como surgiu o mercado futuro. Tudo começou no século XIX e o Cifras e Safras foi até o CBOT, a Bolsa de Chicago, para contar um pouco dessa história. Vamos aprender como funciona o mercado futuro norte-americano e a influência em outras bolsas. Você vai saber como surgiram os primeiros negócios aqui no Brasil pela BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Reportagens, entrevistas e análises especiais que você não pode perder. Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciane Miranda e começa agora o Cifras e Safras. A nossa jornalista especializada em economia e em finanças foi aos Estados Unidos, trazendo de lá, na sua mala, um pacote cheio de novidades. Luciane, o que você foi fazer nos Estados Unidos? Olha, professor Celso, inicialmente era estudar um pouco mais de mercado financeiro, mercado de ações, o mercado futuro, que é o mercado de derivativos. Eu fui fazer um curso no CME Group, né, que é a Bolsa de Chicago, e um curso chamado School of Futures. Foi a primeira turma deste curso com as noções básicas do mercado futuro. Coisas que eu já sabia, já havia aprendido no MBA da FIA, Fundação Instituto de Administração, aqui em São Paulo. Mas o importante era ouvir do pessoal do mercado lá, as expressões, quais as diferenças, fazer essas comparações. E foi grata a surpresa de também poder trazer um conteúdo de lá, visitar a CBOT, a Chicago Board of Trade, gravar boletins, entrevistas lá, falar um pouco sobre aquele mercado e também Nova York. Fui para Nova York, visitei a NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York, e trazer conteúdo de lá também. Boletins, entrevistas e várias curiosidades sobre estes dois mercados. Portanto, além de você ser uma grande ganhadora em termos de conhecimento, o grande ganhador de fato é o nosso telespectador. Esse sim vai receber um presente da mão da Luciane Miranda e que vai levar a você conhecimentos e contato com a área mais viva das finanças mundiais. É verdade, professor Celso, e tudo surgiu nos Estados Unidos, tanto o mercado futuro agrícola, quanto o mercado de ações. Então, eles ainda são referência mesmo após a crise de 2008. Os preços formados lá, eles são base, referência para os preços aqui em outras bolsas do mundo. Então, todo esse conteúdo vai gerar 5 programas Cifras e Safras. 3 sobre mercado futuro e 2 sobre mercado acionário. E tudo muito voltado ao nosso telespectador, voltado para o agronegócios, para o tipo de utilização que nós faríamos de maneira a beneficiar aqui o produtor brasileiro, o industrial brasileiro, enfim, o mercado brasileiro produtor destas matérias-primas. Exatamente, a gente vai explicar tudo de maneira bem didática. E no prédio histórico da CBOT, a Chicago Board of Trade, são feitos negócios que servem como referência para todo o mundo. Vamos conhecer um pouco deste local, no Centro Financeiro de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Embora já não seja o mais alto edifício de Chicago, impossível não notar a imponência da Chicago Board of Trade, a Bolsa de Chicago. Ao lado do Federal Reserve, o prédio do Banco Central, a CBOT é destaque no centro financeiro da cidade. Fica no cruzamento da West Jackson Boulevard com a Rua La Salle. No topo, uma imagem de Ceres, a deusa dos grãos. O prédio foi construído em 1885, como o mais alto de Chicago e o primeiro a ter luz elétrica. O glamour se estende à praça de entrada na lateral do edifício. Dentro, operadores fazem negócios para investidores do mundo inteiro. A gritaria torna o trabalho dos traders bem visual. Eles fazem gestos nervosos com as mãos. Desta forma, fecham compras e vendas de contratos. Com este código de sinais e também com as operações eletrônicas, o CME Group acumulou em 2010
um valor em ativos de quase $1 quatrilhão. Pois é, professor Celso Grizzi, quase $1 quatrilhão, o valor nocional dos negócios no CME Group no ano passado. Nocional porque não se traduz só em dinheiro. Como é mercado futuro, muitas coisas ainda estão sendo negociadas e estão no contrato, não viraram valor financeiro. Como é que a gente pode ter uma ideia de um valor como esse, $1 quatrilhão quase, professor Celso? É um valor absurdo, absurdamente grande. Para você imaginar, Luciane, o fluxo de comércio mundial hoje, importações, exportações, atinge praticamente $15 trilhões. Nós estamos falando em 1000 vezes mais. Nós estamos falando num número extraordinariamente grande. Isso se dá naturalmente pelo fato de você poder comercializar várias vezes o mesmo contrato e acumular recursos desta maneira, mas sem dúvida nenhuma, é um valor inimaginável. Para a gente ter uma ideia, uma base de comparação, aqui a BMF-Bovespa, que também negocia os contratos futuros, negociou um volume no ano passado, num valor nocional, ou seja, isso não é só dinheiro, de 42,5 trilhões de reais, professor. O que mostra um mercado muito ativo. E esse número vai aumentar, Luciane, porque a cada vez que o agronegócio se expande e cresce, é mesmo de se esperar que esses volumes venham a crescer proporcionalmente em relação à produção agrícola nacional. E deve, portanto, ampliar-se significativamente no sentido de proteger, de um lado, agricultores e, do outro lado, industriais. Professor, e aqui no Brasil é a BMF-Bovespa quem negocia, além das ações de empresas, os contratos no mercado futuro. Vamos conhecer um pouco dessa história. Foi dentro da Bolsa de Valores de São Paulo, em meio à euforia dos anos de 1980, que começaram as primeiras conversas para a formação de uma Bolsa Brasileira de Contratos Futuros. O desafio era encarar a falta de estabilidade da economia do país. A inflação tornava o Brasil um ambiente de negócios diferente dos outros mercados do mundo. Executivos da Bovespa fizeram viagens aos Estados Unidos para conhecer o funcionamento das bolsas norte-americanas. Na época, a CBOT Chicago Board of Trade e a CME Chicago Mercantile Exchange serviram como referência para os brasileiros conhecerem os fundamentos dos contratos futuros agrícolas e financeiros. A NYSE e a Bolsa de Valores de Nova York também foi visitada, além de órgãos reguladores dos mercados futuro e de ações naquele país. No fim de 1984, houve a integração com a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, que já operava desde o início do século passado pela iniciativa de comerciantes agrícolas, durante o auge do período do café no Brasil. E em junho de 1985, ficou pronto o documento final para a criação da ABMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. O registro foi feito em 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, para homenagear o mercado que serviu como modelo para a Bolsa de Futuros brasileira. O local escolhido foi o Palacete Martinico Prado, na Praça Antônio Prado 48, centro antigo de São Paulo. O prédio, de propriedade da Bovespa, passou por uma reforma radical em que foi mantida apenas a fachada histórica. Em 31 de janeiro de 1986, operadores de 12 corretoras deram início ao primeiro pregão da BMF com contratos futuros de ouro, Ibovespa e juros. E a seguir, vamos conhecer mais um pouco sobre os negócios com contratos futuros agrícolas na CBOT, a Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Aqui no Cifras e Safras, voltamos já.